Ansiedade. Sensação cada vez mais presente e constante nas pessoas hoje em dia, gerada por diversos fatores e que causa cada vez mais prejuízo às pessoas, tanto para quem sente ansiedade em si mesmo, quanto para quem está ao seu redor. Mas será que você sofre isso de maneira doentia ou o seu caso está dentro da normalidade? Vem comigo que hoje você vai ter um norte sobre esse assunto. Eu sou o Thiago e esse é o canal Cotidiano. Tem acesso a mais de 1 milhão de livros digitais através do Amazon Kindle Unlimited. Teste grátis agora mesmo e leia os principais clássicos, best-sellers e todos os livros que você sempre sonhou em ter na palma da sua mão. Clique no link da descrição. O transtorno de ansiedade generalizada é reconhecido no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da 5ª edição, e normalmente pode ou não vir acompanhado de outro transtorno mental. Também pode acontecer de uma pessoa não sofrer de TAG propriamente dito, lembrando que TAG é o transtorno de ansiedade generalizada, mas de alguma outra condição em que um dos sintomas pode ser picos de ansiedade. Por exemplo, uma pessoa sofre de TDAH e, por consequência do prejuízo causado por esse transtorno, a pessoa passa por momentos intensos de ansiedade. Ou senão, a pessoa pode sim sofrer os dois ou mais transtornos propriamente ditos ao mesmo tempo. É importante citar que, além do TAG, existem ainda outras doenças que se encaixam no rol de transtornos de ansiedade, como a síndrome do pânico, a fobia social, o estresse pós-traumático e o transtorno obsessivo-compulsivo. Mas o que causa o TAG? Existem algumas possíveis explicações aceitas atualmente como causas para o TAG. Dentre essas, a de que o cérebro da pessoa tem certa dificuldade de captar uma quantidade suficiente da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, produzido pelo corpo. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha motivos externos suficientes na vida para sorrir e ser feliz, essa deficiência atrapalha a pessoa a reconhecer isso. Outro fator seria um excesso de cortisol na amígdala cerebral, e o cortisol nada mais é que o hormônio do estresse. Por exemplo, uma mãe pode ter passado por muitas situações de estresse na gestação e transferido altos níveis de cortisol para o bebê na barriga. Isso pode criar uma propensão da criança de desenvolver o TAG. O aumento dos níveis de cortisol nas amígdalas cerebrais são ativados em uma situação de medo. A amígdala transfere essa informação de perigo para o hipotálamo, que executa estímulos de defesa no corpo. Chama-se reflexo de luta ou fuga, que é uma resposta natural do corpo a situações de perigo para enfrentar ou fugir da ameaça. Por exemplo, se você estiver de frente para uma pessoa que venha te agredir, serão descarregados no corpo substâncias como a adrenalina, por exemplo, que propiciam você correr ou entrar em luta corporal para se defender. Isso inclusive ocorre no meio animal, onde um búfalo, por exemplo, corre ao ver uma leoa que veio lhe caçar ou até mesmo sai dando umas chifradas de volta. Sintomas do TAG. Na ansiedade, muitas vezes, o coração da pessoa acelera e a pessoa tem exatamente a vontade de sair correndo, literalmente. Ansiedade é um mecanismo de defesa natural de qualquer ser humano, mas isso se torna patológico quando o indivíduo começa a ter prejuízo no cotidiano por causa dessa ansiedade exagerada. O próprio termo ansiedade generalizada por si só já carrega a explicação do que a pessoa sente. Trata-se de uma angústia constante e geral, presente em todos os momentos, uma sensação constante de que algo de errado e perigoso irá acontecer. É como sentir medo o tempo todo. O indivíduo com TAG parece estar sempre procurando o problema. Se algo dá errado, causa um sofrimento e preocupação intenso. Se dá certo, esse indivíduo estranho duvida que seja verdade, pois o sucesso lhe parece estranho. Então, esse indivíduo muitas vezes vive mudando o foco de sofrimento, sempre encontrando algo de errado, para deslocar e justificar a ansiedade constante que sente. Mas há quem não identifique nada como causa e assume que essa angústia não possui justificativas conhecidas pela própria pessoa. Outros inúmeros sintomas acompanham a pessoa com TAG,
como a falta de concentração, a inquietação, tristeza, pensamentos acelerados, dor no peito ou outras partes do corpo. Por isso que muitas vezes o TAG é confundido com outros transtornos ou até mesmo acompanhando o outro, como já mencionei no início. O indivíduo vive uma preocupação constante com todos os tipos de assunto. Vive atendendo a alarmes falsos que são despertados, nunca desfruta completamente do momento vivido, mas vive pensando em terminar logo, pois está sempre se preocupando com o que está para acontecer no futuro e não desfruta do presente, assim como vive remoendo um passado com possíveis fracassos e com medo de que algo semelhante se repita. Mas como tratar? Como forma imediata e mais eficaz, normalmente o médico, após identificar o transtorno, prescreve medicamentos adequados para o caso individual do paciente. Medicamentos serotoninérgicos, ou seja, que aumentam a capacidade do cérebro de recaptar a serotonina produzida, são muito eficientes no tratamento. Alguns exemplos mais conhecidos são a fluoxetina, a paroxetina, a sertralina, venlafaxina e o estalopram. Também para auxiliar em momentos de crise, apenas com a finalidade de um uso temporário e eventual, o médico pode prescrever alguns calmantes, como o diazepam, o rivotril e o alprazolam. Mas se a questão da serotonina se resolve com a medicação, como fica o controle de cortisol na amígdala cerebral? Aí entra a importância de fazer terapia. O córtex pré-frontal do cérebro é um grande simulador da realidade, responsável, por exemplo, pela imaginação e planejamento. Essa região do cérebro é capaz de controlar a atividade das amígdalas cerebrais através de controlar a forma de pensar. Não são à toa aquelas histórias ditas, como por exemplo a de refletir se o copo está meio cheio ou meio vazio, de dizer que a beleza depende de quem está olhando, está nos olhos de quem vê, ou seja, do ângulo em que o observador olha, ou de que pensar positivo, ter esperança, ser grato pelas coisas boas ao invés de focar nas ruins, traz melhoras à saúde mental. Em entrevista ao A Deriva Podcast, Eslin Delanogari, o neurocientista mais famoso da atualidade na internet no Brasil, explica que sobressair a atividade do córtex pré-frontal sobre as amígdalas traz benefícios. Um bom acompanhamento terapêutico com um profissional, quando bem trabalhado, trará o indivíduo para o equilíbrio da realidade, fazendo enxergar que um problema pode ser menor do que de fato parece, ou o contrário também. E isso faz acontecer essa atividade equilibrada entre o córtex e as amígdalas, pois trabalhando de fato com a realidade, a pessoa também pode lidar com suas questões de forma mais efetiva, como realmente são. Um psicólogo, um psicanalista é como um motorista particular. O caminho é você quem decide, mas ele te auxilia a traçar esse caminho. Por exemplo, a pessoa com TAG tende a sofrer muito por antecipação. Um indivíduo pode, por exemplo, estar para fazer uma prova de um concurso muito difícil. Por mais que essa pessoa tenha estudado e se preparado, por mais que seja capaz e inteligente, a pessoa com TAG tende a focar na dificuldade da prova, na possibilidade de ser reprovado e, devido à sua baixa autoestima, ela tende a achar que os outros candidatos são melhores que ele e que, devido a essa concorrência, não tem chances de passar. Todo esse espiral de pensamentos negativos e angústia só irá atrapalhar ainda mais a concentração e insegurança na hora da prova, o que irá de fato propiciar maus resultados. Por outro lado, se a pessoa conseguir respirar, se acalmar e entender sua capacidade e preparo, poderá se concentrar melhor na prova e de fato aplicar o conhecimento obtido nos estudos, alcançando um bom resultado. Outro exemplo, se a pessoa acaba sendo diagnosticada com uma doença grave, que pode alcançar uma melhora, como também pode não haver recuperação. Como lidar com isso? Como acalmar os ânimos? Logo, melhor encarar a realidade, ter a esperança no que se pode ter chances, mas ao mesmo tempo buscar o melhor que a vida pode oferecer na possibilidade de não haver mais melhora. Coisas como se ter por perto quem amamos, coisas simples como passeios, como ser grato pelo alimento ou pela vida que ainda resta para desfrutar, pode acabar sendo benéfico para ajudar a lidar com a situação sem se desesperar. Claro que são só exemplos hipotéticos. A questão é que entender a realidade pode ser imprescindível para encarar as situações da melhor forma possível. E aqui então entra aquela história de que citamos no início: o copo com água pela metade, está meio cheio ou meio vazio. Portanto, se você acha que sofre de TAG, procure imediatamente um médico.
Se já passa no médico, mas não faz terapia, procure imediatamente um psicanalista ou psicólogo. Se faz só terapia e não está sendo suficiente, procure também ajuda médica. Estamos ansiosos para saber sua opinião aí nos comentários, angustiados para receber o seu like e preocupados o tempo todo se você vai ou não se inscrever no canal. Um forte abraço e até mais.